Olá, ele é professor de Direito e Processo do Trabalho, Direito Civil e Metodologia da Pesquisa. Magistrado há 19 anos, titular desde janeiro de 2006 de um dos juízos trabalhistas mais antigos do país, a primeira vara do trabalho de Salvador. Presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Nosso convidado de hoje é irreverente, inquieto e transita bem por diversas tribos, entre elas a dos músicos, poetas e lutadores de boxe. Nós vamos conversar com o juiz do trabalho, professor Dr. Rodolfo Pamplona. Doutor Rodolfo, que prazer tê-lo aqui no nosso programa Perfil Opinião. Dene, o prazer é todo meu. Eu adoro esse programa e foi um prazer, uma honra ser chamado para falar aqui com vocês. E eu fico assim também envaidecida com a sua presença, né? E não só isso, mas muito à vontade, porque afinal, Dr. Rodolfo Pamplona, filho, além de tantos talentos, ainda apresenta também um talk show, né? E isso na internet. E quem sabe em breve estará também na televisão. Como é que surgiu esse programa, não é? Que é Papeando com Pamplona? O Papeando com Pamplona foi uma ideia coletiva. Nós estávamos conversando, eu tenho um grupo de professores próximos a mim, que nós chamamos de núcleo duro, né? Ficamos reunidos, conversando, fazendo tempestades mentais, e dizendo o que a gente precisa fazer de diferente. E eu dizia, vamos fazer um talk show? Vamos falar de direito de uma forma mais acessível, mais agradável? Por quê? Porque falar de direito é falar sobre alguma coisa muito importante que rege a vida do cidadão, de cada um de nós. Só que muitas vezes isso é dito de uma forma assim excludente. As pessoas ensinam ou falam direito de uma forma absolutamente burocrática, aristocrática, quase construindo uma reserva de mercado em que ninguém consegue entender. Ou mantendo a formalidade que é própria, né? Sim, de alguns ambientes. Cada ambientes. É preciso perceber que texto sem contexto vira pretexto. É preciso verificar que quando nós estamos num tribunal, há uma determinada postura. Mas quando estamos numa mesa de bar, numa conversa entre amigos ou numa sala de aula, o diálogo, a comunicação é mais importante. E quando eu estou falando com um cidadão, é preciso que ele entenda o que eu falo. Mas o Papeando com Pamplona, ele se destina especificamente a esses alunos de direito ou não? Não, é algo que tem sido muito prazeroso. Eu não ganho absolutamente nada para fazer isso, mas faço com prazer, me entregando totalmente. Por quê? Porque nós queremos discutir os temas mais polêmicos de todos os ramos do direito. Não há restrição, mas com juristas importantes, com autoridades no tempo, mas sempre mesclando o direito com a arte, o direito com a poesia, justamente para que o cidadão, o indivíduo que está me vendo, que não é formado em direito, consiga entender o que nós estamos falando. Vocês, inclusive, têm uma plateia que participa durante o programa. Sim, é algo livre, inclusive que se qualquer colega nosso, qualquer espectador que esteja aqui, dizendo, queira participar do Papeando com Pamplona, manda um e-mail aí para mim, rpamplonafilho@uol, eu boto vocês em contato com a produção e, na medida, claro, que tem um limite só do número de pessoas, você vai participar ao vivo, podendo perguntar, porque isso é importante. As pessoas têm que ter espaço, Dene, para poder falar e para serem ouvidas. Então, a ideia é, nós já entramos no ar com alguns programas, já falamos sobre união afetiva, já falamos sobre viver e morrer com dignidade, já falamos sobre novas formas de trabalho, já falamos sobre diversidade sexual, sobre assédio moral e já gravamos vários outros que vão entrar no ar pouco a pouco. Nós vamos ter sobre adoção, nós vamos ter sobre a influência da mídia no processo criminal, sobre o direito de greve, sobre vários temas e sempre com autoridades na área, mas falando em uma linguagem que as pessoas possam entender. Bem, então quem são esses convidados? Vamos citar algumas pessoas sim, claro. aqui. Já estão no ar com a professora Fernanda Barreto, sobre união afetiva, com o professor Luiz Edson Fachin, que é professor titular da Universidade Federal do Paraná, sobre viver e morrer com dignidade, temas, por exemplo, como eutanásia, testamento vital, com o professor Danilo Gaspar, que era advogado e hoje é juiz também, né, sobre novas formas de trabalho. Vimos também, já entrou no ar também, o quarto foi com a desembargadora
ex-desembargadora, porque ela se aposentou e está como na advocacia, né, que é a professora Maria Berenice Dias, sobre diversidade sexual, e entrou no ar há pouco tempo o professor José Augusto Rodrigues Pinto, né, que é sobre assédio moral, que é um tema que foi objeto de um dos meus doutorados e que eu tenho assim um grande prazer em falar sobre isso. Mas, inclusive escreveu um livro sobre esse assunto também, já não é, foi doutor? publicado um livro sobre assédio moral também. Já gravamos, vão entrar no ar nos próximos meses, o programa entra no ar, falando para o cidadão, o programa entra no ar toda segunda, sexta-feira de cada mês. Ele é mensal, né? E é um programa leve, eu sou irreverente, mas muito sério. O que quer dizer com seriedade? Não se pode confundir seriedade com sisudez. Então, se eu estou programando para fazer um talk show que seja mensal, eu estou gravando os programas que vão entrar no ar mais para frente. Temos gravados, por exemplo, deve entrar no próximo mês, Adoção, né, que foi um programa lindo, lindo, porque foi um programa com o desembargador Salomão Rezedar e com o professor Salomão Rezedar, pai e filho. Né? E que é uma das coisas mais lindas que é isso, porque era adoção em teoria, prática e vivência. Porque o desembargador Salomão adotou uma criança. Então isso foi lindo para falar do pai adotivo, do irmão adotivo, falando também com o jurista, numa linguagem própria. Gravamos também com o desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite sobre direito de greve. Discutimos greve da polícia, greve de juízes, o direito de greve como direito fundamental. Isso mesmo antes da greve que Mesmo houve. antes da greve, foi quase uma profecia. Foi algo assim muito interessante. E com a plateia, que inclusive foi a primeira vez que fizemos com uma plateia interestadual, porque estávamos aproveitando um congresso da academia, abrimos. Então, tinha gente da Bahia, mas tinha gente do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Mato Grosso, todo mundo sentado no chão, batendo papo, foi muito legal. E tem outra coisa muito interessante também, né, que é mesclar tudo isso com poesia. Sim. Né, com a arte em geral. A ideia é essa, porque a arte é um objeto de minhas pesquisas no pós-doutorado, com a ideia da interface do direito e a arte. A ideia do direito é porque a arte ela pode ser um grande aliado para a compreensão do direito, para o ensino do direito, para a internalização do direito. Quando nós pensamos no que é a arte, quantas pessoas, eu vejo isso, eu sou professor há 18 anos, quando eu vejo os meus alunos, às vezes no primeiro, no segundo, terceiro semestre, por que você fez direito? Muita gente fala de um filme, de uma novela, de um livro ou de um caso. Note muitas vezes como a situação cênica influencia. Eu disse, eu quero fazer justiça, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado. Note como isso facilita para o indivíduo poder entender e se conscientizar. Não somente para aquele que vai trabalhar com direito, mas para cada cidadão. Por quê? Porque nós precisamos saber quais são os nossos direitos civis. Nós precisamos saber o que é que nós podemos fazer na condição de trabalhadores, na condição de empresários, na condição de servidores públicos, na condição de profissionais liberais. Nós precisamos saber o que podemos fazer como pais, como filhos. É preciso compreender cada uma dessas histórias e as pessoas precisam entender e não ficar nessa linguagem que é excludente. Mas, doutor Rodolfo, o que é que te motivou pessoalmente, né, a optar pela área de direito com tantos outros talentos dentro da área de arte também? Olha, na verdade, eu acho que as pessoas que têm a mania de sectarizar, de dizer, você só pode fazer dessa forma. Isso, um saudoso pensador baiano, Milton Santos, falava que era a ditadura do pensamento único. As pessoas ficam achando que só pode ser feito de determinada forma. Ou seja, se o indivíduo gosta de ler, então ele faz direito. Se o indivíduo gosta de matemática, então tem que fazer engenharia. Se o indivíduo gosta de biologia, vai fazer medicina. Calma, eu adoro matemática, eu adoro arte. E eu fiz direito porque eu gosto de direito, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com cidadão. Isso teve uma influência de meu pai, que fez direito, se formou com 56 anos. Ele fez que beleza, vestibular, hein? eu fui na formatura de meu pai. Então, aquela coisa de trabalhar com isso, com as múltiplas opções do direito, foi algo que me encantou. Mas me encantava a música, me encantava a poesia. Eu escrevia poemas desde a infância, né? Eu tocava instrumentos musicais, eu gostava de compor, eu tinha minha banda de rock. Eu dizia, por que no mundo do direito eu tenho de reprimir isso? E de certa forma, Dani, falando assim, quase como uma terapia, né? De certa forma eu reprimi isso.
Né? Nos primeiros momentos, eu fui juiz com 23 anos. Muito cedo então, mesmo, aquela muito coisa, jovem. quando a gente começa muito novo, a gente quer parecer mais velho, não é mesmo? Então, deixei a barba E quer crescer, demonstrar uma falar mais seriedade. grave, falar assim. E isso, a gente confundia seriedade com sisudez. E não é, você pode ser absolutamente sério no sentido de compromisso, sem precisar ter uma cara fechada. Sem precisar deixar de cumprimentar o cidadão que está lá e estender a mão. Mas Dizer, bom dia, dentro boa desta área, né, entre juízes, desembargadores, etc. e tal, em algum momento, né, você se sentiu o reprimido, o repreendido em função de deixar o cabelo crescer, de ter esse jeito mais despojado mesmo? Como é que é isso? Na verdade, acho que a maturidade ajuda a lidar com essas coisas. Entende? Eu digo, olha, se o indivíduo não gostar de mim, problema dele. Eu não vou deixar de mudar, não vou deixar de ser eu mesmo, porque o indivíduo não gosta. Né? Quando eu tinha 18 anos, querida, eu estudava no Colégio Antônio Vieira, né? E eu não sabia o que ia fazer, sabe? Eu não sabia se eu fazia direito, se eu fazia engenharia, se eu ia fazer composição e regência, ou se eu, sei lá, ia ter uma vida alternativa em Morro de São Paulo, né? Sei lá, aí eu não sabia o que fazer, eu fiz um poema. E aí eu com 18 anos, eu escrevi o seguinte, Dani. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Sou forçado e sou forçado a fazer o que não sei, o que não vi, que não há. Nenhuma vocação que não existe, nem nunca existirá. E quando achei minha verdadeira vocação, Dani, achei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é minha verdadeira vocação? É ser eu mesmo, Dani. E quem é Rodolfo Pamplona Filho? Rodolfo Pamplona Filho é alguém apaixonado. Eu acho que eu não consigo ser morno. Ou eu sou absolutamente atirado, ou eu vou ser absolutamente frio. Por quê? Porque não dá para ser temperado o tempo todo. É preciso compreender que nós só temos uma oportunidade de viver. E é nesta vida que nós vamos viver aqui, nesse plano terrestre, nesse plano terreno, e nessa oportunidade eu não quero abrir mão da minha sede de viver. Eu não quero abrir mão de conhecer cada pessoa que eu possa ajudar. Eu não quero abrir mão de olhar um nos olhos do outro e dizer, o que é que eu posso lhe fazer? É aquela pessoa que chega assim e diz assim, bom dia, e espero que você me responda. Bom dia. Também. Bom dia. Não, eu de quero coração, saber. Né? E eu quero saber, porque se você não tiver com bom dia, o que eu posso lhe ajudar? Entende? Acho que eu não devo me arrepender das minhas escolhas. Eu não devo me arrepender de ter o cabelo grande, porque eu posso amanhã raspá-lo. Né? Eu não tenho que ter medo de ser eu mesmo. Se o eu mesmo é esse cabelo, é esse jeito estranho. O que eu tenho que ter medo é medo de ter medo. Pois é. Isso faz com que as pessoas se imobilizem, né? Esse Sim. medo só traz a imobilidade. Exato. Né? E dentro da quebra desse modelo de um discurso único, eu digo, o fato de algumas pessoas estranharem eu ser juiz e ter o cabelo grande, significa que eu tenho que ter o cabelo grande. Por quê? Porque isso só vai fazer sentido para essa missão no dia que ele tem o cabelo grande simplesmente porque ele deixou o cabelo crescer. Entende? Porque Mesmo para ser o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É possível um cabelo grande. Sim, é possível. É possível trabalhar com os professores catedráticos, os professores titulares de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho do país e, numa linguagem acessível, né, também apresentar um talk show. Bem, e tudo isso eu também posso aqui acrescentar, né, que tudo isso se respalda na competência reconhecida, né, enquanto juiz, enquanto professor também, como eu citei aqui, e em várias outras áreas, como a gente viu. Mas para a gente terminar esse bloco, né, eu queria dizer o seguinte, que você construiu, de alguma forma, criou várias palestras cantadas. Sim. Né? Então, antes de que a gente fale sobre elas, se for possível, dá para cantar um pedacinho e aí a gente vai para o intervalo? Tá certo. Ok, vamos ver o tema então. Não, olha, a ideia especificamente é de, na palestra cantada, eu pego o tema
explico o tema e canto alguma música, da música popular brasileira que tem na gente. Então, quando eu falo da mulher, que é o centro do universo, eu canto Mulheres de Atenas, eu canto Emília, eu canto Amélia. Quando eu falo do casamento, eu vou cantar. Chico Buarque é sensacional, eu canto Casamento com Burguês, né? E quando eu canto, por exemplo, dos temas mais polêmicos, homoafetividade, eu canto A Namorada, de Carlinhos Brown. Ou quando eu vou falar sobre poligamia, poliamorismo, eu canto uma pérola do cancioneiro brega, de Fernando Mendes. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. É isso aí, doutor Rodolfo Pamplona. A gente vai então agora para o intervalo e volta daqui a pouquinho.